Olá! Hoje veremos como que a gente pode aprender a se conhecer melhor para poder melhorar os nossos relacionamentos. A única forma que nós temos de nos conhecer melhor é prestar atenção, observar a nós mesmos, nos manter ativos e conscientes aqui e agora no presente. Falar sobre o que está acontecendo comigo e não acusar o outro é sempre o melhor jeito de resolver a situação. Então faz de conta que eu estou chateado, incomodado, enciumado. O melhor é que a gente entre e conte o que está acontecendo, ao invés de acusar o outro. Só que nós não fomos criados para ser, para sentir, né? Não somos criados para entender as nossas emoções. Então, quando a criança passa por algum constrangimento, ou fica triste, ou fica chateada, dificilmente os pais vão falar para ela do que se trata, para ela sentir, para ela entrar em contato com aquele sentimento, principalmente se não for um sentimento muito bom, como uma inveja, por exemplo, né? Aquilo é sempre camuflado, aquilo é sempre negado, colocado como uma coisa feia. Então a criança vai na casa de um amiguinho e quer trazer os brinquedos dele embora, né? A mãe fica toda envergonhada, as mães do menino mais sistemáticos, eles acabam trazendo, o outro acaba deixando, ou faz uma birra, chora, sendo que seria um pouco mais fácil explicar, filho, olha, isso aqui não é seu, é do amiguinho. Uma hora você pode ter também, se você gostou tanto. Esse é um sentimento, mas nem tudo a gente pode ter na hora que a gente quer. Não, a gente não explica. E principalmente quando é algo ruim, assim, uma tristeza, uma dor, que a criança vai passar por uma contrariedade, como no caso de um falecimento, como no caso de uma separação. Nada é explicado. Tudo fica como a criança vai entender e como ela vai dar um jeito de lidar com aquilo depois. E normalmente é recalcando esse sentimento, escondendo, e ele aparece de outras formas, ele vaza, não tem jeito, tem uma hora que ele vaza. A mesma coisa a gente pode falar com ciúmes, vamos falar com ciúmes um pouquinho, que é algo que tão presente, né, nos relacionamentos, né? Então a pessoa se casa com uma pessoa, outra que é uma pessoa espontânea, que alegre, que gosta de dançar, e quando namorava até que tudo bem, o outro suportava. Mas depois que casa, essa espontaneidade, esse dançar, esse falar, essa leveza, ela vira um gatilho, né? E aí a pessoa, o marido ou a mulher fica bravo, nervoso, você gosta de se aparecer, todo mundo fica te olhando, eu não gosto disso, isso é muito feio, você não se toca, né? Começa a acusar essa pessoa. Sendo que seria muito mais simples se ele entendesse que essa parte espontânea é dela e é algo que ele não consegue ter. É algo que lá atrás ele teve que camuflar, esconder, ele não conseguiu ter essa espontaneidade também. Ou ele tinha uma irmã que também era muito espontânea e se deu mal na vida, as pessoas, entre aspas, falavam mal dela, julgavam, ou mesmo a mãe era muito espontânea e acabou indo embora com outro homem. E assim são nos relacionamentos de homem e mulher, masculino e feminino. Então, essa espontaneidade foi o que atraiu essa pessoa, cresceu os olhos, né? Pois era algo que ele não tinha, ou algo que remetia a algo já conhecido dentro do corpo e do sistema dele. Então, mas isso ao mesmo tempo faz mal, porque traz insegurança, traz rejeição, traz alguns outros gatilhos. Então, por isso é muito importante perguntar por que é que eu estou chateado, né? O que está acontecendo aqui? E aí a pessoa vai poder entender melhor o que são os seus sentimentos, né? E poder explicar então para o outro, que o outro acaba sem entender. Por que que ele me escolheu, se ele já sabia que eu era assim? Para me mudar? Ninguém vai mudar ninguém.
né? Então dizer assim, olha, eu tô chateado com o que aconteceu, né? Quando você fica dançando assim, eu fico vulnerável, né? Isso me traz algumas recordações, me traz alguns sentimentos, me mostra algumas coisas, é igual ao bullying, né? Se você não acredita no bullying, ele não vai atacar você. Então, se a pessoa não acredita, me chamam de burra, e eu não acredito que eu sou burra, eu não vou me incomodar. Mas se eu tenho algo dentro de mim que sim me faz sentir como burra, aquele bullying é para mim. Então, a mesma coisa, se sentir vulnerável diante de uma dificuldade ou de alguma coisa que o outro está fazendo, tem a ver com você e não com o outro. Então, nós temos o direito de sentir e comunicar o que nós estamos sentindo, mas sem culpar o outro. Ele foi só um gatilho. E é melhor trabalhar isso mesmo conosco, junto conosco. Primeiro eu olho e identifico o que está acontecendo aqui comigo. Por que que eu estou sentindo isso que eu estou sentindo? Normalmente os casais, eles entram num sistema, né? Em um movimento de acusação, de irritação, de confronto e competição, né? É muito desagradável. E aí tudo irrita, tudo é acusação, você faz tudo para me irritar, né? E aí fica uma situação muito difícil. Só que nunca é o outro, sempre sou eu, porque eu atraí aquele relacionamento para mim. Lembra que nós já falamos que a gente atrai, que tem energia, e que nós atraímos aquilo que nós temos costume, que nós estamos confortável naquela situação, que traz alguma lembrança para nós? Então, nunca diz respeito ao outro. O campo do relacionamento é um campo de crescimento, é um campo de desafios, porque nós vamos lidar com outra pessoa que é um espelho nosso, ele reflete algo que é nosso e para poder aprender, para poder entender. Então, é muito importante a gente dizer o seguinte para a pessoa: estou vendo, estou entendendo, né? Isso que você fez, isso que aconteceu me magoou, né? Isso me machucou, mas saber que a responsabilidade não é do outro, né? Ninguém é responsável por nossa desgraça, por nossa felicidade. Ninguém é responsável pelo que eu sinto. O que eu sinto é só responsabilidade minha e eu posso mudar. E esse é o erro. Você me machuca, você me magoa. Nós damos a força dos nossos sentimentos na mão do outro. E o outro acaba indo embora, porque ele não aguenta. Vira confusão. Então, se a outra pessoa realmente é uma pessoa que só te traz mensagens negativas, que tudo que faz agride, machuca, e isso acontece mesmo, porque às vezes a pessoa tem muitos outros problemas, até maiores do que os nossos, então vale a pena mesmo ir embora, né? Por que as pessoas não vão embora nos relacionamentos abusivos, não comentam, não denunciam? Porque elas sabem que, no fundo, elas estão aceitando aquilo. Elas estão dando motivos e segurando aquela situação por algo inconsciente dela. Então, como é que a gente vê o que se passa no nosso inconsciente? Só com muita paciência, com muito autoamor, com muito trabalho de identificar. E depois que identifica, não é assim, identifiquei e mudou. Não, tem um trabalho de transformar aquilo, porque aquilo está como se fosse uma gravação, aquilo é um padrão, aquilo é uma memória que está instalada num disco rígido aqui dentro. E para desfazer isso é aos poucos, é tomando consciência, é conversando, é colocando as coisas às claras, mas o que acontece, normalmente nós temos muita vergonha dessas nossas máscaras. Se elas já são máscaras, é porque em algum momento falaram para nós ou nós entendemos que era feio ter inveja,
que era feio se sentir chateado por determinada coisa, uma história de família que nós achamos que é feia e ela fica ali escondida, entende? Então, é muito importante sermos abertos conosco mesmo, entender o que se passa e olhar de frente. Ninguém está aqui para querer ser melhor do que o outro, nem para poder não sofrer e esconder. Nós estamos aqui para sermos nós. E com essas limitações aqui nós vamos crescer. Então, mas normalmente, a gente também não vê o outro com os olhos do outro, né? Nós vemos no outro o que a gente quer ver. Então, a gente enxerga no outro com os nossos olhos, com as nossas crenças e principalmente com aquilo que está no nosso inconsciente. E aí a gente pode ver um cara muito bom, uma mulher muito ruim, uma mulher que não tá nem aí para nada, não vai cuidar dele, sendo que quem tem que cuidar de nós somos nós mesmos, né? E aí, quando esse inconsciente traz essa visão pré-modelada sobre o que você aprendeu sobre relacionamentos, você não enxerga mais a pessoa que está na sua frente. Você não consegue entender quem é ela e você cria um estereótipo. Se seus pais falavam que o homem é traidor, é esse homem que você vai ver. Se falava que o homem é vagabundo, não vai trabalhar, é esse homem que você vai ver na sua frente, o seu companheiro ou a sua companheira. Então, é muito legal você fazer um trabalho, 2 trabalhos, vou sugerir aqui. Um eu vou passar depois para vocês. Meditar sobre essa pessoa que está com você. Parar para pensar. Observar mentalmente essa pessoa, essa companheira ou esse companheiro, sem julgamento. Olha os padrões, olha o que ele faz, olha se ele está trazendo algum conteúdo do seu sistema, do seu pai, da sua mãe, ou se ele está só carregando algo do sistema dele. Então, olha mentalmente, feche os seus olhos e se conecte com essa pessoa. Se você está sem uma pessoa, sem um companheiro, pode ser alguém, o último companheiro ou companheira, o último relacionamento que você teve. Como foi? E aí você vai perceber como vocês estavam alinhados, a que fio invisível esse relacionamento estava se comparando, né? Se alinhando. E aí, para você olhar esse companheiro ou companheira que está aí com você agora, é bem importante que vocês conversem. Mas não conversem, não é aquela conversa chata, né? Espere o momento certo, combinem encontros entre vocês. De 2 em 2 meses, por exemplo, vocês se encontram para se conversarem, para alinharem algumas coisas, para se verem. Sabe aquele encontro que teve, o primeiro encontro que vocês não se conheciam? Assim, para vocês conversarem. De 2 em 2 meses, por exemplo, vocês vão para o encontro assim. E aí vocês conversam cinco coisas, por exemplo, que agradaram muito vocês, 5 coisas naquele período que vocês não gostaram, que ficou de uma forma chata, que vocês não se alinharam, não gostaram, não é isso que vocês querem para o relacionamento. Outra coisa muito importante também, fazer os seus planos. O casal precisa ter 3 planos: o plano individual da mulher, o plano individual do homem e um plano familiar. O que que aquele sistema, o que que aquele pai e aquela mãe, aquele marido, aquela mulher, o que que eles querem para os próximos 1 ano, 3 anos, 5 anos? Como vocês querem estar? O que que vocês querem fazer? Quais projetos são individuais e quais projetos são juntos? Não adianta só o marido ter um projeto individual. A mulher precisa ter o projeto dela. Cada um precisa ser independente. Porque só sendo eu independente, só eu conseguindo viver sem a presença do outro, é que eu consigo ser feliz com o outro. Porque eu me sustento. E aí o outro vem somente para participar ali, criar algo junto. Mas é importante essa independência dos dois, emocional, financeira, para que consigam cada um ter uma vida individual e também uma vida juntos.
Porque aí um cuida da sua vida aqui, outro cuida da sua vida aqui, e quando chegam aqui em casa, eles cuidam da vida juntos, dos filhos juntos, eles estão unidos. O que acontece normalmente é que o homem vai para um canto, tem mulheres ficando em casa para poder cuidar dos filhos, e essa mulher vai ficando, e nos dias de hoje, 2023, ainda tem bastante, e ela vai ficando, e ela vai ficando, até que os filhos crescem, e ela fica totalmente insatisfeita no meio do caminho, perdida. Esse homem pode crescer demais, essa mulher já perdeu a estrutura, a autoestima, perde também esse homem e perde-se a família inteira. Então é importante que os dois se mantenham nos seus objetivos e também olhando um para o outro e nutrindo esse amor, essa relação, porque precisa nutrir todos os dias. Se não nutrir, não rende, não vai. Vai dar boi na linha. Precisa nutrir, precisa cuidar, precisa olhar. Por isso que é importante parar e vamos lá, vamos conhecer, vamos ver o que aconteceu com a gente? Vamos lá, o que você gostou? O que foi? O que eu fiz? O que eu não fiz? O que a gente podia fazer de diferente? Já faz os planos de viagem, dos filhos, porque se não existe isso, quem toma o lugar do relacionamento? Os filhos. Fica um relacionamento só para os filhos. Não existe marido e mulher. Só existe pai e mãe. E eles até se chamam de pai e mãe. Oi, pai. Oi, mãe. Gente, não rola. Pai e mãe é um arquétipo muito poderoso e que entre pai e mãe não existe tesão. Então não dá para chamar o marido de pai e a mulher de mãe. São esferas diferentes. Então, o casal precisa estar alinhado, inclusive sexualmente, para ter essa união, porque o casal veio antes. Nós temos aí as ordens. Quem chegou primeiro? O casal. Depois os filhos. Então, quem tem mais importância? O casal. Primeiro pedaço de pão para o pai. Primeira flor para a mãe. Depois para os filhos. E isso a gente vai falar em uma outra hora. Mas a mensagem de hoje, então, é essa. Medite sobre quem é essa pessoa que está aí junto. Envie luz e amor para ele. E se você está sem ninguém, envie para o seu último relacionamento. Olhando com gratidão, mesmo que foi uma coisa que não foi muito boa, mas foi algo que você precisou para aprender. E aí você decidiu olhar para os relacionamentos e vai poder agora cocriar um relacionamento muito mais saudável. Por hoje é só. Vejo vocês amanhã. Até a próxima. Beijos, fiquem com Deus.